Deus que te pergunta, tá, dele? Ué, Deus vai mandar. Achei que você ia deixar o peperô ali. Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos. Aqui nós estamos reunidos nessa mesa de testemunho, essa mesa de boa conversa, bate-papo, de conhecimento, chamada América Cast, podcast da nossa amada igreja no Evangelho Quadrangular, no Jardim América. E estou aqui com a minha amiga Jaque, nós estamos muito animados com o nosso convidado de hoje, foi pego a laço, cara que vive pelas estradas e hoje está aqui com a gente. É isso aí, hoje mais um dia de grandes emoções, grandes milagres, grandes feitos e de uma história linda que você também vai conhecer com a gente. E é com muito prazer que eu apresento a vocês o nosso convidado de hoje, o Will. Seja muito bem-vindo, Will. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. E foi um tempo oportuno, né? Não que a gente fugiu, mas as agendas não batiam. Não bate. Mas graças a Deus, hoje estamos aqui. Que bom. Obrigado por ter aceito. Eu que agradeço pelo convite. Vamos agradecer a Jane aí por ter liberado o rapaz, as crianças, tudo. Quem manda? Obrigado, patroa. É isso aí. Que joia. Diga lá pra nós, Will, da onde você vem, como é que você veio parar aqui, mas começa lá do princípio aí, das suas memórias. Legal. É interessante essa pergunta. Eu estava até revivendo os podcasts, né? Uhum. E essa semana eu até mandei para já que eu estava vendo o podcast da Jane de novo. Uhum. Para reviver os milagres, né, Uhum. que Deus fez nas nossas vidas. E o nosso início foi bem parecido. Ela comentou que ela ia na assembleia que a vizinha levava, né? Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Caetano do Sul. Uhum. E me criei em Santo André. Hoje o pessoal chama de comunidade, mas na época a gente tinha como favela mesmo. Eu cresci num lugar chamado Vila Palmares, em Santo André. E desde que eu me entendo por gente, eu morei naquele lugar e cresci naquele lugar. Uhum. E crescendo naquele ambiente, eu sou fruto de um evangelismo. Eu já testemunhei isso na igreja. Existiam alguns cultos na favela, o pessoal ia lá fazer alguns trabalhos, né, de evangelismo, e ali eles convidavam, geralmente num sábado à tarde, eles convidavam e que eles passariam no outro dia para levar as crianças para uma escola bíblica dominical que haveria no domingo. Uhum. E eu sou fruto de uma semente que foi plantada nessa época. Que legal. Tinha 5, 6 anos, mais ou menos nessa idade. E ali eu comecei a ir para a igreja, né? E ali era pregado, né? Era ensinado algo, né? Uhum. Da parte de Cristo para nós e ali que a gente começou. Em casa vocês não tinham costume? Era católico, pai e mãe? Não. Não, nós não tínhamos assim costume de ir para a igreja. Uhum. A minha mãe trabalha 100%. Poucos os momentos que a gente tinha assim com ela, porque ela trabalhava muito. Em São Paulo a vida é muito agitada, então ela trabalhava muito e os momentos que eu tinha com ela, assim, eu não me lembro assim de ir para a igreja, nem igreja católica com ela, né? Uhum. E a gente cresceu mais ou menos nesse sentido, assim. Você é filho único? Não, eu sou... A minha mãe tem mais 2 filhos. Uhum. Sou mais velho desses irmãos, por parte de mãe, né? Por parte de pai, meu pai tem alguns filhos espalhados por aí. Meu pai tem mais 3 filhos, além de mim, né?
Mas eu tenho mais 2 irmãos, a Carol e o Isaías. Eu sou o mais velho, a Carol é do meio, né? O Isaías é o mais novo. Uhum. E, e a sua infância lá, como é que foi? Antes de você ter começar já a ir para esses encontros, assim, como é que era o relacionamento seu, dos seus irmãos, mãe? O que você lembra? Olha, foi uma infância difícil, Uhum. pelo lugar que eu cresci, né? A Carol, ela veio quando nós estávamos quase saindo de lá, mas foi uma infância um pouco mais difícil, né? Por ser uma comunidade, era um lugar muito carente. Então, as lembranças que eu tenho é de um lugar muito, muito necessitado. Uhum. Entende? Eu tenho a lembrança de ser um lugar muito difícil de se crescer, né? O ambiente não é um ambiente... Hoje nós temos os nossos filhos... às vezes a gente senta em casa e começa a conversar e eu falo pra eles, poxa, hoje a vida pra vocês é um morango. É. E a gente começa a compartilhar algumas histórias e eles são curiosos, né? Pra querer saber as coisas que a gente fazia, mais ou menos na idade deles, eles não entram no imaginário deles, passar por toda essa situação. Mas eu cresci nesse ambiente e saí da favela, assim, uns 11 anos de idade, mais ou menos. Que minha mãe trabalhando muito, né? Por isso que os momentos que tinha com ela eram mais finais de semana. Trabalhando muito para conseguir ter uma renda maior para conseguir construir uma casa em um outro lugar, em um outro ambiente para fugir daquela situação de que a gente vivia, né? De que a gente morava. Mas foi uma infância um pouco complicada. Não trago isso como sofrimento, sabe? Certo. Não tive falta de nada. Você brincava nessa época ou não? Sim, como toda criança, né? Como toda criança, com suas limitações, mas devido à proporção, foi uma infância feliz. Você era um menino calmo ou você sempre foi agitadinho? Eu sempre fui calmo. Ah, sempre foi calmo. Tira pelos meus filhos. Sempre foi calmo, sempre foi... Ironia, tá, gente? Não, mas assim, eu sempre fui uma criança, até o dia chamado hoje, sabe? Eu sempre aprendi que o respeito, ele tem que vir acima de tudo. Então, respeito e obediência sempre foi muito, muito forte na nossa criação, né? Minha mãe sempre... Até hoje, quando eu saio para viajar, às vezes eu ligo para ela e falo, mãe, eu tô indo viajar. Sabe? Dando satisfação para onde que eu tô indo, porque se tem alguém que pode orar por mim e pode estar me revestindo de oração, é minha esposa, minha família, né? E minha mãe. Exatamente. Que isso me gera muita segurança. Então, mãe, ó, tô indo viajar. Ela tá em constante oração, porque a gente tá sempre na estrada, né? E já passamos por algumas situações de estrada que a gente vê que Deus faz todas as coisas ali para guardar mesmo, e sempre tem alguém orando por nós, né? Esse período aí que você teve de comunidade, né, favela e tal, você se lembra, assim, de alguns episódios de violência, coisas, assim, mais tensas? Sim, sim. Olha, eu sou bem sincero para você. Voltando nesse assunto de respeito. Respeito, obediência. A minha mãe sempre me disse, quando você estiver saindo para ir para a escola, seja por onde for, se você estiver passando e o pessoal estiver no beco, estiver na entrada, bom dia, boa tarde, boa noite, respeito, você deve a todas as pessoas. Nunca aceite nada de ninguém. Eles não vão mexer com você, mas cumprimentar, ter o respeito por essas pessoas, eles nunca vão mexer com você. Mas algumas pessoas crianças mesmo, né? A nossa volta, que cresceram junto comigo, algumas crianças você já vê que tem aquele instinto, às vezes, em se inclinar para esse lado, né?
Mas comigo nunca fizeram, nunca me ofereceram nada, nunca. Mas eu já vi outras crianças presenciando isso e presenciando outras crianças levando, leva esse negócio ali do outro lado da avenida para entregar para aquele carro. Meu Deus. Por ser uma criança, né? Ela pegava e voltava, Usa da inocência, né? isso, e ganhava alguma coisa, né? Falou assim, olha, eu vou te dar um negócio aqui, dava um doce. Um brinquedo. E essas crianças acabavam... Eu vi isso acontecer algumas vezes, né? Então era um lugar... Foi um lugar... Até hoje, eu voltei lá há um tempo atrás e eu fui lá nesse lugar. E existem pessoas que quando eu morava lá, ainda estão lá naquela região. Pô, eu sou fulano de tal, sou filho da Dona Maria, que morava aqui. Poxa, você que era menininho, ficava correndo aqui. Então, a gente tem essa lembrança e nós saímos daquele lugar e sem nenhuma marca Negativo. de errado para trás, sabe? A minha mãe saiu de lá com a minha avó. Quando nós saímos de lá, as pessoas que vivem lá hoje são pessoas que lembram da gente, lembram assim com uma lembrança boa. Falam assim, vocês passaram por aqui, foi um momento legal, né? Vocês ficaram quanto tempo? Você lembra? Eu saí de lá, eu tinha uns 11 anos. 11 anos, quando nós saímos de lá e mudamos para um outro bairro lá em Santo André mesmo. Então você ficou nessa região até os seus 11 anos, de quando você nasceu até os seus 11 anos. Isso. 11 anos de vida, né? Desde que eu me lembro por gente, eu morei lá, né? Aí até uns 11 anos, que foi quando nós saímos de lá, da favela. Eu perguntei porque, assim, já estive em São Paulo, Rio, ali, e a primeira vez que eu fui numa favela, não teve nada daquilo que eu esperava, né? Porque as notícias que chegam pra cá pra gente é uma coisa, né? Então, como só chega notícia ruim, claro, ninguém vai noticiar nada bom. Então, as primeiras vezes que eu fui, de fato, não... Poxa, né? Você fica imaginando que é tiro trocado sempre, aquela coisa de Velho Oeste, né? Aquela coisa, todo mundo a qualquer momento vai roubar você, vai... Mas depois, né, quando eu relaxei em relação a essa questão de visitar a comunidade e tal, e aí eu tive uma outra experiência. A gente foi fazer uma viagem para o Espírito Santo e precisávamos passar no Rio para pegar uma outra pessoa. Só que a gente chegou no Rio, já era de noite. E aí precisamos passar pela linha amarela para ir nessa comunidade. E não era nem numa comunidade, era próximo a uma comunidade. Não, é tranquilo porque não é favela e tal. E quando a gente chegou na rua onde morava o cidadão, do lado da casa, tinha um cara morto. Tudo bom? Assassinado. Misericórdia. Aí, tipo, de noite, já tinha passado, né, medo na linha amarela e tal. E aí, camarada foi e tal, o pessoal aglomerando ali. E ele foi, pegou as coisas dele, colocou no carro e a gente foi seguir viagem, né? Então isso aí já foi um impacto. Pra você era um impacto, pra ele era normal. É, normal. Tipo, ele passa por cima e vamos. Infelizmente, dois né? impactos. A linha amarela, porque ela é um pouco de noite, né? Ela é um pouco amedrontadora, né? Aí chega nessa situação, e a Fran estava comigo nessa viagem, ela vai lembrar. E depois entramos no carro e aí o GPS jogou a gente para a linha vermelha. Isso já de madrugada. Tava bom. Só foi piorando. Então, assim, dessa última vez que nós fomos levar o Mário e a Suelen, pastor Mário e a pastora Suelen, no Rio de Janeiro, nós também passamos pela linha vermelha, né? E tava tudo meio piscando, assim, tudo uma situação meio... Misericórdia. E na volta, a gente tivemos o problema de que tava tendo arrastão na linha vermelha. Isso. A gente passou durante a noite, não tivemos problema. E quando a gente ia sair cedinho de manhã, tava tudo parado, porque tava tendo arrastão. E a gente precisou esperar o noticiário falar que tava tudo liberado pra gente pegar a estrada.
Por isso que eu perguntei, bom, ele talvez tenha algum trauma de alguma coisa que ele viu acontecer ali próximo, tal. Você acaba presenciando, né, algumas situações assim de... Mas, cara, como comunidade, ô Wesley, as pessoas se tornam tão humanas umas com as outras ali. Uhum. É que Porque- dentro ali de vocês, o convívio entre Ex- vocês na comunidade é diferente Exa- do que a sociedade Exatamente. vê e sabe, né? Exatamente. Porque assim, quando a pessoa tem pouco recurso, elas se ajudam muito. Uhum. Então elas estão sempre uma compartilhando com a outra, sabe? Então é um lugar assim onde as pessoas... Às vezes eu olho assim e eu falo, poxa, mas tá defendendo fulano de tal, né? Você vê os noticiários. Mas é da comunidade, porque sabe que todo mundo saiu daquela situação, então eles querem se proteger. Uhum. Né? Então eles se ajudam muito. Essa é uma visão que eu tenho. Aí eu falo, eu até brinco com a Jenny, falo assim, eu saí da favela, hein? Mas a favela às vezes não saiu de mim. Eu saí da favela, mas a favela tá aqui. Mas foi uma infância com limitações, mas tudo que eu vejo hoje acontecendo, eu vejo que sempre teve um cuidado de Deus, sabe? Para todas as situações. Uhum. Às vezes eu poderia contar aqui para vocês histórias que a gente já viveu. Fala, nossa, mas como que sobreviveu a isso? Mas não com tristeza, sabe? Mas você vê que Deus te guardou em todas essas situações, sabe? Nós chegamos a dormir em uma cama de solteiro. O lugar que a gente morava era muito pequeno. Então, eram muitas pessoas. Eu lembro, minha mãe, minha avó, tia, primo. Então, e era um barraquinho pequenininho, quase caindo. Quase caindo, sabe? E ali podia faltar tudo. Mas não faltava amor, Tava todo mundo entende? junto, É. sempre. Isso é muito, muito legal. Isso que é o primordial, né? Sim, Isso sim. aí aqui é a questão familiar mesmo, é essa junção, essa comunhão, né, que Sim. tem dentro da família que ajuda a formar. E aí vocês saíram de lá e foram parar onde? Nós fomos para um outro bairro lá em Santo André, chamado... Jardim Teles de Menezes. É um outro lugar. O contexto era um pouco diferente, porque aí minha mãe eu lembro da minha mãe trabalhando muito aos finais de semana, ia para lá construir, né? Ajudava, carregar tijolo e pedreiro erguendo muro para fazer uma casinha. Fez uma casa de 2 cômodos, onde nós mudamos para lá. Lugar pequeno também, simples, mas com uma... Falei, nossa, eu já moro em uma casa de alvenaria. Uma casa Subir de nível. de bloco. Então, nós fomos para lá e foi um tempo... Lá foi onde eu morei antes de vir para o Paraná, né? Na adolescência, antes de vir para o Paraná, foi lá que eu morei. E lá foi mais tranquilo. Lá era mais tranquilo. Por mais que seja um lugar assim simples, mas era um lugar mais tranquilo, onde a gente não via tantos problemas quanto via lá onde eu morava, né? Uhum. Mas graças a Deus lá era um lugar tranquilo. Lá era mais tranquilo. Tranquilo. E aí você que começou a dar problema lá. Ah, esse menino veio pra cá trazer problema. Não, graças a Deus foi... As amizades eram diferentes, o ambiente era diferente, então foi bem diferente, graças a Deus. E o lance de escola também era mais... Olha, escola... Não, porque assim, a escola é um negócio que é totalmente diferente. Você tinha contato com crianças que viviam uma realidade diferente, né? Uhum. Inclusive, até o dia chamado hoje, nós temos grupo com pessoas que nós estudamos lá. Na época. Que legal. Então, o pessoal encontrou por causa das redes sociais, né? Sim. Então, foi encontrando, pô, passa o telefone, nós vamos montar um grupo. Criou um grupo e a gente, às vezes, conversa, fala e conta as experiências. Desde a época de Vila Palmares, então é um negócio bem, bem legal. A gente falou assim, nossa, como pode, né?
quanto tempo passou, olha lá, 1900 e bolinha. E a gente tem esse contato e tem as histórias que as pessoas contam. Inclusive tem uma menina que estudou comigo e ela falava e ela contou isso para mim como testemunho. Ela não morava na favela, a situação dela era um pouco diferente da nossa. E ela acompanhando, ela falou assim, olha, eu vejo a sua esposa, eu vejo seus filhos, eu vejo como que é. E tudo que você tem hoje, a gente orava em casa. A gente orava em casa pelos nossos amigos que tinham uma situação um pouco mais difícil. E a gente orava por vocês nas refeições, né? Então, em tudo a gente vê que Deus levanta pessoas para ser suporte para você, né? Em todas as situações. Bênção. E Maringá chegou quando? Maringá eu cheguei em 1998. 1998 vim para Maringá. Para Maringá a minha tia já morava aqui, né? Minha tia saiu de São Paulo também, veio para cá. E eu tava indo treinar, tava saindo de um treino de futebol e eu tinha o contato dela e ela falava assim, olha, toda vez que você sentir vontade, você pode ligar pra tia, pra gente conversar, né? E ela me viu crescer, ela morava lá na comunidade também junto com a gente. E ela falou assim, toda vez que você quiser, você pode ligar pra tia, pra conversar. E eu saindo uma vez de um treino, eu liguei pra ela, falei assim, vou ligar pra minha tia. Liguei pra ela, ela atendeu, liguei a cobrar ainda. Orelhão. Já dando gasto. Aí liguei pra ela, conversamos, e ela falou assim, filha, a tia tá com tanta saudade de você, porque eu me lembro que na infância, ela já morava aqui, às vezes a gente vinha pra cá pra passar férias. Ela morava numa chácara em Paysandu. Eu ficava encantado, chegava, via pé de manga, falei, cara, lá em São Paulo nem árvore você vê. E meus primos, não, vamos subia em pé de manga e parreira de uva. Eu falei, cara, que gostoso. Passava o dia inteiro na chácara comendo fruta e aquilo eu tinha essa lembrança boa. E quando eu liguei pra ela, ela falou assim, filho, vem pra cá, vem embora, fala pra sua mãe vender aí, vem embora. Eu falei, tia, mas eu posso ir? Ela falou, não, pode vir. Se você quiser vir morar comigo, eu falo com a sua mãe pra você vir pra cá. E nesse dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir embora para o Paraná. Eu falei, mas como assim, filho? Eu quero ir embora para lá. A minha mãe já tinha vindo para cá, o Isaías nasceu em Maringá. Nós morávamos em São Paulo, mas minha mãe veio para cá para ganhar ele e eu fiquei com a minha avó em São Paulo. E eu falei, eu quero ir embora, quero ir para lá. Ela falou assim, mas você tem coragem de ir? Eu falei, eu tenho. E ela, então eu vou conversar com a sua tia. Eu acho que ela conversou com a minha tia falou, não, pode mandar ele que eu cuido dele. Eram muito, muito ligadas, né? Aí eu vim primeiro. E passado poucos dias, a minha avó, cresci junto com a minha velhinha, né? E ela começou a ficar mal, ficar doente mesmo, de saudade, que ela não tinha ficado tanto tempo longe de mim. Começou a brigar com a minha mãe. Por que você deixou o menino embora? Que não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, então, se ele tá lá, então vamos todo mundo embora. Aí minha mãe veio pra cá também. Fechou a casa em São Paulo até vender. O meu tio ficou com as coisas lá pra vender. Aí nós viemos e mudamos lá pro Requião. Inclusive, nós morávamos na rua de trás de vocês ali no Requião. Pertinho ali. Era vizinho. E não se conhecia. Nossa, quebrado. Nome da periferia, mano. Então quando a gente veio pra cá, moramos lá até meu tio vender a casa lá em São Paulo. E quando ele vendeu, minha mãe comprou uma casa aqui em Maringá e moram lá até hoje, inclusive. Que legal. Sim, senhor. E aí a coisa degringolou mesmo. Você sai
uma comunidade para ir morar no Requião, aí a coisa ficou feia. Pai, mas aí saí de lá, quando eu vim pra cá, que eu vi aquilo lá, o pessoal falava, mas o Requião é perigoso. Eu falei, rapaz, mas será que nós... Mas tá no mesmo Requião? Não. A gente falando da tá mesma falando do coisa. mesmo lugar, vocês acham que lá é perigoso? Nah, você tá de brincadeira E comigo. nada. Mas não, um lugar bem, muito abençoado, onde minha mãe conseguiu comprar a casinha dela e vivemos lá na simplicidade, sabe? Mas com um coração muito grato de onde a gente saiu para onde nós estávamos. Todo o processo, né? Simples, Construção. simples, sabe? Sem luxo nenhum, mas com muito... Todas as pessoas que vão na casa da minha mãe, isso eu acho que desde da minha avó. É difícil a pessoa sair de lá sem fazer algum tipo de refeição, sabe? Simples que seja. Olha, eu vou preparar um negócio, espera aí. Mostra um cuidado, sabe? Um carinho. Então, eu sempre vi a gente poderia morar lá na comunidade. Uhum. E se morasse em uma casa luxuosa, em algum condomínio fechado, eu acho que o tratamento seria mesmo, porque tá na essência isso, né? Exato. Desse cuidado. Então, o ambiente que nós estávamos sempre foi um ambiente de carinho, de cuidado, né? E isso vai passando de geração em geração, porque isso acontece com a gente também. As pessoas vão lá em casa, falou, vamos fazer um churrasco? A gente já se empolga e já vai indo. Quando vê minha mulher, já fica desesperada que você vai fazendo os negócios. Fala, mãe, como assim? Você nem me avisou. Então é sempre assim. Aí você tem que contrabalancear, né? Senão você acaba apanhando toda hora. Quem vê, pensa. Já que você falou nela, conta pra gente. Onde que entra a dona Didiane aí nisso daí? Olha, a Jane nós... Igual eu falei pra você, né? Comentei com você que nossas histórias, elas são até parecidas. Ela comentou que ela foi na Assembleia, igual eu já falei, né? E voltando lá na Palmares, a minha tia, ela ia na Assembleia, e foi aí também que eu conheci a música, eu me apaixonei muito pela música. Minha tia começou a me levar pra... vai ter culto, quer ir comigo? Ela passava lá, me pegava, a gente ia. E eu vi o Matos Nascimento cantando ao vivo. Eu nunca tinha presenciado. Cara, quando eu vi aquele camarada cantar, eu falei, meu Deus do céu, o cara canta demais. E ela tinha vinil na casa dela. Cara, pegava aquela vitrola, Chegar a furar. voltava, cantava a música, voltava naquela música e aquilo foi consumindo. Então o nosso começo foi bem parecido com a igreja, né? Ou seja, quem riscou os discos vinil da sua tia foi Foi você. eu. Tem que confessar esse agora pecado. Já pede perdão pra Escutei tia. minha tia Manuela, olha, escutei muito vinil na casa dela do Matos Nascimento. Agora tá caro pra você comprar, Isso viu? eu ia Pra falar. repor. Então, Sou Feliz era um atrás do outro. Terminar o Sou Feliz, voltar o Sou Feliz. Você sabe que é isso que risca o vinil, né? Então, mas eu não sabia, né? Eu só queria escutar aquela. Então, eu conheci a Jane aqui em Maringá já na igreja que nós íamos, né? Nós éramos jovens nessa igreja e a nossa amizade começou ali despretensiosamente, de amizade mesmo, bem amizade real. Esse foi Essa sua cara, a gente. Jaque. Gente, Jaque. amizade despretensiosa. Uma galega gata daquela lá. Na época ela era galega, bonita, né? Agora ela tá Bonita, minha morena, mulher gente. bonita. Ela tá gata morena também. Bonita. Mas despretensiosa. Não, e o pior que é verdade mesmo. Era amiga real. Não tinha Que nenhum legal. tipo de sentimento De intenção. assim. Não tinha. Até porque, igual ela falou, dedo duro, minha mãe é dedo duro. Eu vou contar as verdades hoje aqui. Adoro.
ela falando, ela começou a contar que a gente era amigo, que eu contava pra ela de algumas situações, ela também falou, minha mulher, as coisas que ela tá contando, pô, fica em segredo. E ela solta tudo de bandeja. Mas nós nos batizamos no mesmo dia. Porque aqui, quando eu aceitei a Cristo, que eu entendi que eu aceitei a Cristo, foi aqui em Maringá mesmo. Uhum. Eu ia algumas vezes lá em São Paulo, né? Uhum. Que o meu primo Rodrigo me convidava, a Vanessa, e eu ia para a igreja com eles. Mas o meu negócio era a rua, era sempre estar na rua. Ficar em casa era um desespero. Uhum. A lâmpada saiu lá em cima, nós já tava na rua. Uhum. E aqui em Maringá, jogando bola, 2 amigos, as pessoas que me levaram para a igreja são as pessoas... O dia que vocês estiverem, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de apresentar vocês. As 2 pessoas que me levaram para a igreja onde eu aceitei a Cristo como Salvador e me batizei, é o Gil e o Fabinho. São pessoas, assim, que você não consegue ficar triste do lado delas, assim, sabe? São pessoas, são 2 amigos que eu tenho ainda hoje. Convive normal. A gente, assim... Não, convive normal que eu falo assim, tem contato, não perdeu o contato. Nós temos contato. Uhum. Aquela amizade que não, você não precisa estar perto para ser amigo. Uhum. Então, quando a gente se encontra, a gente conversa bastante. E eles me convidaram, falaram assim, olha, vamos pra igreja? A gente tava jogando bola na rua, ele falou assim, vamos pra igreja? Eu morava lá no Riquião também, os meninos. Pá, vamos, pô. E eles me levaram de bicicleta lá pra igreja, lá no Jardim América. E falou, não, lá é legal, lá tem bastante jovem, tem bastante menina bonita. Porque a ideia que se tem quando você é solteiro, essa, né? Pô, tem menina bonita lá, vamos lá. Então vamos lá que você vai ver um monte de menina bonita. Mas chegando lá e aquela proximidade, né? Aquele movimento de jovens foi legal, foi trazendo, foi aproximando. Falei, nossa, que ambiente gostoso. E foi ali que eu comecei a entender sobre Cristo, e ali que foi ensinado, né? Foi pregado, ali eu aceitei a Cristo. E a Jane, mais ou menos na mesma época, ela tava começando a ir. E a gente tinha amizade, a gente saía todos os finais de semana com os jovens da igreja. Aí pra lanche, ó, eu tô falando isso aqui, depois minha filha vai escutar, vai querer fazer a mesma coisa, vai me dar mó dor de cabeça. É processo, né? É processo. Ai. Talvez não. Talvez ela não vai pra lanche, ela vai pra um restaurante muito chique. Então, não, mas cada um na sua época, né? Não sofre agora, velho. Deixa eu sofrer na hora certa. Fazer o quê? Ele sofre por antecipação. Mas... E a gente saía junto com os jovens e a nossa amizade cresceu ali, né? Uhum. Nós nos batizamos no mesmo dia. Teve batismo, nós nos batizamos no mesmo dia e ali foi crescendo a amizade. E vai daqui, vai dali. Zero. Pior que era amigos. Zero. Aí sabe quando desperta e você fala, eu acho que eu tô gostando e vai ser mó roubada. Porque a amizade era muito grande. Que daí vem aquela, né? E se eu falar, a gente era amigo e se ela não quiser, acabou a amizade. É que assim, não, mas aí você tem aquela, né? Você fala, era brincadeira, só pra não perder a amizade. Só pra ver o que você ia falar. Não, mas é que assim, como a gente era muito amigo, eu tinha medo de confundir. Mas quando eu percebi que eu tava com ciúmes dela de algumas situações, sabe? Você fala, poxa, não tá normal. Uhum. Eu sentia ciúmes bobo. E ela também, ela não confessa, mas ela também. Ela tinha bastante ciúme também. Falei, se eu perder esse pretinho aqui, vou ficar... Esse chocolate ao leite. Então tinha essa coisa, né? Aí ela deu uma segurada, deu uma travada de um tempo. Depois que você se declarou? Sim. Nós ficamos assim, uns 3 anos quase. Vai, não vai? Ah, não sei. Eu falei, nossa, tô
3 anos é tempo, hein? Não, eu falei, não, agora eu me lasquei, né? Depois que você falou, não tem mais como voltar atrás, né? Eu falei, mas... tá bom. Aí a gente foi indo quando ela viu... Na verdade, ela já queria também, mas ela... Tava com medo também É. de estar achando É que nossa amizade era bem legal, sabe? Então, você estragar a amizade por algo que não fosse certo... E acabou que... Um dia ela falou assim, eu acho que eu tô querendo também. Eu falei, então vamos querer nós dois juntos. E foi assim que aconteceu o nosso início de relacionamento, foi assim. E você que pediu ela em namoro? Porque a Não, gente já ouviu aqui que as mulheres que estão, né? Não, Abalada. já pedi em casamento. Eu falei, já vou garantir, né? Já foi esperta. Não, Tipo, já agora vamos- que eu já fiz, eu não posso perder já de vamos garantir. jeito Eu falei, nenhum. vamos casar? Ela falou, como assim? Não, no seu devido tempo. Mas já Rapaz, vamos... Já tava nessa corte aí há 3 anos. 3 anos. Que não deram nome só pro negócio, né? Mas tava ali, ó, Entendeu? já embaçando. Não dava pra perder muito. Falei, esse vinho, ô, teu pai... Eu vou perder, não dá pra perder assim. Tem coisa que não dá pra perder assim. Mas deu bom. Falei pra ela, assim, ó, nós vamos ter uns filhos bonitos. Pior, hein? Confia em mim. Ainda bem. Confia. Nós vamos casar. Essa você Vamos ter uns acertou filhos mesmo. bonitos. E ela ria, pior que ela, tudo ela ria, ela achava engraçado. Ela falou assim, tá brincando. Eu falei, não tô brincando, tô falando sério. Mas eu falava sério e ela achava que era brincadeira. Mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Sabe que esse é o segredo, né? O segredo Entendeu? é o cara que não faz a mulher rir, pode esquecer. É que aí vai ficando em segundo plano, Entendeu? né? Vai ficando em segundo plano algumas coisas, a beleza. Não, Exatamente. fica comigo, filho. Fica comigo que dá certo. Rio já era. Agora, Confia. a menina que começa a rir das piadinhas ou das coisas, nem que for pra rir da cara do fulano. Tá aí na minha. Tá no caminho. Agora, Tá se na não minha. Senão fica muito. Fica a dica, meninas e meninos. Ó, Stephanie, sai daí da frente da televisão. Stephanie. Não escuta isso daí, não. Tudo que o papai ensinou, né, querida? Mas é legal. E na sua perspectiva, como é que foi pro casamento ali, a história ali do vamos casar e ali como que aconteceu todo esse desenrolar para o dia do casamento? Tudo na nossa vida é milagre, né? A gente vive milagre constante. Quando nós decidimos namorar, já com pensamento em casamento mesmo, não tinha brincadeira, sabe? Era algo que era sério. Pra mim era sério. Eu não tive uma referência assim masculina dentro de casa, então eu não tinha uma referência de como é ter uma família, né? Então, inclusive bem perto do casamento, eu tremi. Quando eu fui falar pra minha mãe sobre o casamento, eu fiquei com um pouco de receio. Você era o alicerce, né, dela. Não, eu não vou falar pra você que é alicerce, Jaque, porque minha mãe sempre trabalhou muito, sabe? Ela sempre foi muito independente sobre essas coisas. Como eu não tinha uma referência masculina, que a minha mãe pegou e nós não tínhamos uma conversa assim, igual hoje eu vejo a Stephanie ter com a mãe dela algumas coisas, eu converso muito com ela também. Eu nunca conversei sobre relacionamento com a minha mãe. Quando eu falei pra minha mãe, que eu cheguei em casa, que eu falei assim, olha, eu pedi a Jane em casamento, nós vamos nos casar. Aí meus irmãos ficaram felizes, me deram os parabéns, minha avó veio, me abraçou. Aí minha mãe me abraçou também e eu vi que ela ficou um pouco quieta. Aí ela vai para o quarto e ela volta e ela fala, filho, eu preciso conversar com você. A gente nunca falou sobre isso. Mas eu preciso que você entenda algo que é muito sério. O passo que você está querendo dar, ele é sério. Tudo que o pai da Djane e a mãe da Djane, eles pensaram para ela, eles estão fazendo o melhor. Você não é pai dela. Mas a partir do momento que você está dando esse passo, você tem que ser responsável por todas as coisas. Você tem que lutar, você tem que ser... E ali ela me deu uma lição de vida, sabe? Aí quando ela terminou de falar, me dá aquele sermão assim, como mãe mesmo. Eu escutei tudo aquilo que ela foi pro quarto, que eu deitei.
pensa numa noite comprida que eu não conseguia dormir. Eu falei, eu acho que Imagino. eu acho que eu não vou casar, não. Eu acho que é muito sério esse negócio que É minha mãe porque, falou. querendo ou não, ela te levou pro lado da responsabilidade. Não é só casar. Me trouxe pra realidade. Você vai Tipo assim, casar? você não vai poder devolver a menina, não deu certo, hoje amanhã vocês vão brigar, você vai lá É e devolve isso. o pai dela. Não tem isso. Agora, a responsabilidade é sua. É sobre isso. Então, assim, ela me deu aquele chacoalhão que uma coisa é você tá apaixonado, poxa, essa é a mulher da minha vida. Outra coisa é você colocar os pés no chão e falar assim, poxa, calma lá. O negócio É mais sério. é sério. Então eu preciso levar as coisas com seriedade. E ali ela falou tudo aquilo que ela pensava. E me trouxe para uma realidade que depois eu refleti muito sobre, de verdade mesmo. Eu sentei com a Jane e não com medo, sabe? Mas ciente da responsabilidade sobre o casamento, Sim. sobre tudo aquilo. Porque como a gente nunca tinha conversado sobre isso, então fica naquele imaginário. Quando eu tive a realidade, porque é uma conversa que eu acredito que eu vou ter com os meus filhos quando Sim. eles crescerem. Como homens. Porque a gente cresce com uma expectativa, né? Uma Exato. expectativa. A gente acha que vai ser de um jeito e a realidade é totalmente Totalmente outra. diferente, totalmente Os dias diferente. difíceis vêm, a dúvida vem, o será que eu tô fazendo certo, será que eu fiz a escolha certa vem. Tudo isso vem. Não é que vai ser 100% perfeito, Aham. mas a gente tem que saber o caminho que a gente tá escolhendo brilhar, né? E estar ciente. Então, depois dessa conversa aí, as coisas... Coloquei o pé no chão, a gente começou a organizar, porque os recursos não eram muitos. Sim. Mas, como a gente fez planejado, quando nós fizemos... A gente começou a namorar no meu aniversário. E um ano depois, nós começamos a planejar o casamento já. Com 8 meses, a gente já começou a falar em casamento. Aí, com 1 ano de namoro, nós ficamos noivos. Entre namoro e noivado, deu 1 ano e 8 meses. Aí que a gente começa a ver, né? Os milagres que acontecem no casamento. Planejando, fazendo todas as coisas conforme a gente sonhava, né? Conforme a gente queria. E às vezes as coisas davam uma travada, você fala, do nada. Pô, ou vai ou não vai. Porque a gente tinha idealizado casar em um local. E eu fui lá, né, nesse lugar e falei assim, olha, casamento para tantas pessoas, dá para ser feito. Falei, como que funciona? Questão de valor, pagamento, né? Olha, se eu der uma entrada, parcelo até a data do casamento. Falei assim, olha, você não precisa dar entrada, eu vou reservar a data para você e você faz as coisas, pelo menos um mês antes, 2 meses antes, você vem, acerta e a gente deixa tudo certinho. Mas eu vou colocar, e ela colocou, preencheu ali na data. Como era uma data em outubro, tinha um feriado na sexta-feira, então é uma data para salão, assim, bem concorrida. Eu falei, tranquilo. Faltando 2 meses para o casamento. Ô, sou fulano de tal, tá tudo certo? Eu posso ir pra gente acertar o salão para o casamento? Falei, qual que é a data? Aí eu falei com tal pessoa. Falei, espera aí. Aí foi lá na agenda, falei, não, essa data tá reservada para outra pessoa. Sabe quando saiu sangue do meu corpo todinho? Se tocasse em mim, eu acho que eu nem sentia. Falei, não brinca, eu tô com meu casamento marcado para daqui 2 meses. Eu fui aí, conversei com tal pessoa. Falei, não, essa data tá reservada, já tá alugada, tá pago, tá tudo certo. Falei, não é possível. Falei, e agora? Eu falo com a patroa ou não falo com a patroa? Falei, se eu falar com ela, vai desandar. Vai chorar, eu não sei o que eu faço. Aí comecei a procurar por si só, e conversando todos os dias sobre casamento. É porque penso nisso. Eu falei, gente do céu, onde que eu vou casar? Não tem nem o salão. O salão que tava certo já não tá mais certo. E eu comecei a ficar preocupado, comecei a ligar em vários lugares. E todos esses lugares estavam locados por causa da data, né? Por conta da data. Aí eu tinha estudado com uma menina, que inclusive ela era a nossa madrinha de casamento, Ana Paula, e eu lembrei que o pai dela tinha uma chácara.
E era uma chácara assim para 100, 150 pessoas. O nosso casamento era para umas 350, 300 pessoas mais ou menos. Eu falei, vou ligar para ela. Eu falei, Paula, contei para ela a história, falei, se aconteceu assim. Ela falou assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que faz? O salão lá não cabe, é só para 100, 150 pessoas, muito no máximo. Falei, se não tiver, é lá mesmo. Nem que eu chame algumas pessoas e falei, irmão, não vai dar. Então, sabe aquele convite? Como que a gente faz? Mandei errado. Então, e a gente não tinha entregue ainda os convites de casamento. Uhum. Aí ela falou assim, espera aí. Aí ela pegou e desligou o telefone. Aí depois de um tempo ela me retorna, ela falou assim, William, faz o seguinte, eu tô tentando falar com o meu tio tem um salão lá na Avenida Carmen Miranda. Eu vou te passar o contato dele, liga lá pra ele, vê lá o salão com ele, de repente ele consegue, se ele não conseguir, ele conheça alguém que tenha. Falei, Paulo, eu tô desesperado. E tudo isso sem a gente saber. E ela não sabia de nada. Silva. Não, se eu falo, eu tava morto, aí não ia ter casamento de nenhum. Aí, beleza. Aí eu ligo pra ele, aí falei, então, eu sou o William, eu falei com a Ana Paula, ela pediu pra eu te ligar a respeito do salão, ele falou, qual que é a data? Quando eu falei, ele falou, rapaz, mas essa data? Eu falei, poxa, não me fala isso, tem parente que vai vir de fora, já estamos pensando nessa data. Pô, tá, faz o seguinte, eu tô fora de casa agora, quando eu chegar eu vejo. Mas faz assim, ó, eu acho que eu tenho essa data. Eu falei, não brinca. Não, moço, não é nem eu acho. Falei, não, reserva já pra mim. Reserva que tá certo, é meu o salão, eu vou ficar com o salão. Ele falou, tá bom, eu vou reservar. Ele reservou o salão. Aí eu criei coragem, isso durante o dia, e cheguei na casa dela e falei assim, olha, tem uma notícia pra te dar. Uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Ela falou assim, não vem com isso, fala logo. Aí eu falei pra ela, assim, olha, o salão que a gente ia casar, ele tá alugado para outro. Mas não tava certo. Eu falei, tava certo. Ela sabia de todo o processo. Falei, mas ele já tá reservado para outra pessoa. Eu fui lá, eu já conversei e não tenho o que fazer. Eu falei, e agora? Onde que a gente vai casar? Eu falei assim, eu tentei em vários lugares e não consegui. Aí contei para ela a história. Falei assim, ó, tem um salão que a gente precisa ir ver em tal lugar. Vamos lá ver? Pô, vamos, não tem outra opção? Aí meu sogro e minha sogra, pô, então vamos, pegamos o carro e fomos lá. Chegamos no salão, era 10 vezes mais bonito que o que a gente ia casar. Não precisava de nada. Falou, não, aqui o pessoal que vai fazer o buffet já conhece a gente, tem tudo aqui, eles já são amigos nossos. Então pode olhar o salão. Quando eu olhei, eu falei assim, não, o salão é perfeito, não sei o que, mas deve ser muito caro. Falou, gostou? Foi, gostamos. Aí eu falei, vamos pra data, né? A data tá vaga mesmo? Daquela data, até os próximos 2 anos, ele não tinha um final de semana sem que o salão não tivesse locado. Não. Todos os finais de semana estava locado para casamento. Todos os finais de semana. Só tinha o dia do nosso casamento reservado. Tava guardado para nós esse salão. Tava reservado. Sabe quando é um presente direto de Deus? Deus escondeu a data, assim, ó. Para aquele momento. E não tinha nada naquela data. Aí ele falou assim, então tá, então vou colocar aqui para você. Não, já me fala o valor que eu já vou pagar. Que eu já quero pagar, eu já não quero correr o risco, que eu vou rodar os convites agora para a partir da semana que vem a gente já começar a entregar. Falei, não, me liga amanhã que eu já preparo o contrato, tudo certinho. Mas tá certo? Ele falou, não, tá certo. Aí no outro dia, pela manhã, eu liguei pra minha amiga e falei assim, olha, quero te agradecer, né, pelo salão, deu certo, eu vou fechar com seu tio. Ela falou assim, você gostou do salão? Eu falei, nossa, o salão é perfeito, bem melhor do que o que a gente ia se casar. Ela falou, você gostou mesmo? Eu falei, gostei. Ela falou, então tá, então você não precisa pagar não. É seu... Nossa. É seu presente. Eu saí de lá, eu não sabia se eu gritava, se eu saí de onde eu tava, eu fui onde a gente trabalhava só pra contar pra ela, e ela pulava, ela ria, eu falei assim, não, nós ganhamos o salão, que não sei o quê. Então a gente vê que tudo foi uma preparação de Deus, assim, pra
pra acontecer mesmo. Eu falei, cara, Deus tá no negócio. Eu acho que deu certo. Eu acho que eu acertei. Que legal. Foi legal. É muito gostoso, né? Nossa, Ver aí o casamento Deus foi... abriu uma porta que você não enxerga, né? Tipo assim, 2 meses. Eu não tinha... Ele ainda teve tempo, né? Eu só tive 24 horas. Então, Não, menos de 24 horas, né? Eu tive 12 horas pra resolver o meu. E o pior é que, assim, o recurso... Não tinha o recurso também. Dependendo do lugar, que fala assim, olha, é X reais e você não tivesse a condição, como que você ia fazer? Não tinha como. Então, com todas as outras coisas acertadas, então de repente, a gente teria que adiar, né, pra mais um tempo. Porque você ter tempo pra parcelar uma coisa, eles parcelar pra depois, ninguém faz isso, né? Tem que Pô, ser... eu tenho X pra te dar, o restante eu posso pagar depois. Não, os caras não fazem, né? Casamento é isso aí. Mas em tudo, Deus Que legal. Deus teve o seu jeito de nos abençoar. maravilha. E a Steph? Minha amiga Steph. Rapaz, aí é... Olha lá. Olha lá. Preparem os lenços, que agora o pai babão... Não, eu que tenho que me preparar pra conseguir falar, né? Porque assim, filho, quando você casa, você tem que sonhar em construir uma família, né? A Stephanie foi um dos momentos assim que Deus reservou pra mim em busca, sabe, em oração, em jejum, porque eu sempre quis ter filho, mas eu queria que o meu primeiro filho fosse um moleque. Eu era louco pra ter um moleque, pra você compartilhar aquele negócio, né, de pai. Porque eu não tive isso com meu pai. Amo meu pai, mas eu não tive essa criação. Eu não cresci junto com ele. Então, eu queria muito um moleque. Quando veio a notícia de que era uma menina, deu uma baixada na adrenalina, mas eu não imaginava o quanto eu precisava disso. Eu não imaginava o quanto eu precisava disso. E a Stephanie foi um presentaço de Deus, assim, pra mim. Porque, assim, como a Jane contou, a gente teve bastante dificuldade com ela, né? A Jane teve pré-eclampsia, olha o lencinho pra chorar. Então, a Jane teve pré-eclampsia. Eu não estava... Porque... Falar sobre fé mesmo. Quando a gente confia em o que você pode fazer, quando você confia na sua força, no seu conhecimento, nos seus contatos, é uma coisa. Aí quando Deus vem e muda todo o cenário e faz você perceber e entender que essas coisas só vão acontecer mediante a palavra dele. Que a palavra dele para nós é o que basta, e às vezes a gente quer colocar a nossa força, nosso conhecimento, a nossa correria na frente, e as coisas não funcionam. Quando eu recebi a notícia de que seria pai, foi uma alegria grande. Aí quando descobrimos que era uma menina, quando eu entendi, eu falei, poxa, aqui vai nascer junto comigo, que eu falo... Todas as publicações que eu coloco uma foto dela, eu falo que é o meu coração que bate fora do meu peito, né? Uhum. Nós somos muito parecidos em algumas coisas. A Stephanie, nós temos 3 filhos. A Stephanie é uma mescla minha com a Jane. Ela tem muita coisa da Jane, tem muita coisa minha. O Luca é muito eu, e o Benjamin é muito, muito a Jane. Então, deu uma equilibrada legal. Uhum. Mas esse vínculo com a Stephanie, por todo o processo que a gente passou, que a Jane teve pré-eclampsia, porque nós, como primeiro filho, você quer fazer tudo, né? Sim. Fala, nós vamos fazer particular, nós vamos fazer assim. De novo a gente criando expectativas. E querendo se colocar na frente de Deus, né? Você ora, você entrega, mas eu vou fazer. Não, espera aí, Jesus, deixa que dizer que eu sei. Não, isso aqui tá dentro do meu controle. E quando eu estava viajando, quando eu recebi a notícia de que a Jane não tava se sentindo bem, estava em Ponta Grossa numa inauguração de loja, cheguei em Maringá, a pressão dela toda descompassada, foi onde a gente
foi aquela correria para ir para o hospital onde a gente tinha feito tudo para selar, né? Uhum. E a médica viajou e não deixou ninguém de sobreaviso. A pessoa que ficaria no lugar dela de sobreaviso viajou com ela para um congresso em Minas. E tudo que nós não queríamos foi o que aconteceu. Nós não queríamos um determinado hospital e foi lá para esse determinado hospital, porque a médica falou assim, olha, pela situação que eu conversei com os médicos do hospital que atenderam vocês, o único lugar que vai conseguir atender vocês é esse hospital. E nós não queríamos, porque a gente tinha medo, porque você escuta muita coisa, né? Uhum. E Deus tinha dado um sonho para a Jane, que foi uma visão de que ela presenciou o parto e ela viu o anestesista chegando nela, e o mesmo anestesista que Deus mostrou para ela no sonho Tava no parto. era o anestesista que estava lá na hora do parto, né? E eu desesperado, quando a gente rodou os hospitais e a pressão da Jane descontrolada, e eu falei, e agora? Aí quando a gente interna ela, eu saio para fora do hospital, é um lugar que tem um campo aberto atrás, né? E ali eu gritava desesperado, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Então todos os meus medos tava sobre a mesa ali, naquele momento. E ali eu gritava Jesus, Jesus, e o medo em perder tudo aquilo que eu tinha como sonho era muito grande. Uhum. Isso foi num dia à noite, num sábado ou domingo à noite. Acho que foi um domingo. E quando eu volto no outro dia, a Jane estava um pouco mais calma para visitar ela. Ela não tinha feito ainda a cirurgia. E eu converso com ela, ela fala assim, era para eu estar aqui, Deus sabe de todas as coisas, eu vou ficar aqui, Deus está no controle de tudo. E eu inquieto. Aí eu saía pro corredor do hospital para ver se eu conseguia ver algum médico. Aí eu vejo uma junta médica conversando sobre alguns casos e alguns enfermeiros, todos juntos. Aí eu escuto e falo assim, olha, a gente precisa induzir ao parto. E eu me atentei, eu falei, será que estão falando? Fui me aproximando, eu entrei no meio dos médicos. Assim, sobre a Jane, a paciente Jane que vocês estão falando, porque a pressão dela é assim. Aí o médico começou a me mostrar a complexidade do caso. E ele falou assim, olha, nós vamos tentar induzir a um parto normal. Eu falei, mas vocês não estão conseguindo controlar a pressão dela no normal. Se der alguma coisa de errado, como que a gente vai fazer? Não, mas porque a gente... Não vai ser assim, faz uma cesárea. E começamos... Eu discuti com os médicos. Virei um médico ali. Esse procedimento não é o correto. Virei um médico. Não, você tá fazendo errado, você tem que fazer assim. Uhum. E ali eu comecei a perguntar, aí ele falou assim, olha, vamos fazer assim, ó. Sério, o médico sério, olhou pra mim sério e falou assim, o estado é grave. Não é simples, pode ser que a gente perca uma das duas. Assim, no seco. Eles tentam não falar, mas daí chega uma hora que não dá. Traz o termo de responsabilidade. Trouxeram o termo de responsabilidade. Falou assim, olha, qualquer coisa que aconteça, uma das duas eu preciso salvar. Primeiro eu vou tentar salvar a esposa. Se der, a filha. E você precisa assinar. Assim, eu não entendi. Falei, tá bom, me traga. Assinei. Veio uma enfermeira, colocou um envelope de prontuário, que todas as coisas de exame ela ia colocar ali dentro. Pegou uma caneta vermelha, bem grande, olhou pra mim, olhando pra mim, escrevendo assim, ó, bebê de risco. Na minha frente. Você tá vendo isso daqui, né? É isso daqui. Assim, mas eu vou ver o parto. Não, você não vai ver o parto. Não, mas eu fiz todo. Tinha feito uma documentação no outro hospital para assistir o parto. Eu falei, não, você não pode assistir o parto. É um parto arriscado. Eu falei, não, mas eu preciso estar lá. E o médico foi caminhando já tinham levado ela, que iam para preparar, e o médico entrando dentro do hospital, ele falou assim, você tem que ficar aqui. Eu falei, não, eu vou junto, eu vou assistir o parto. Aí o médico olhou para mim e falou, cara, mas você é muito enxerido. Só faltou falar, você é muito enxerido.
assim, mas eu fiz toda a documentação. Eu prometo pra vocês que eu não vou dar nenhum tipo de trabalho. Uhum. E a partir do momento que, se você falar pra mim, você precisa sair, eu vou sair. Mas eu quero estar do lado da minha esposa nesse momento. Aí ele viu que eu tava calmo. Aí ele me orientou, ele falou assim, ó, então vamos pra uma sala. Ele me levou na sala, me deu uma roupa, falou assim, vai vir uma enfermeira, a hora que você puder entrar, ela vai vir, vai te buscar e você vai acompanhar um parto. Foi nesse momento que eu fiquei lá, fiquei orando. Já tinha pedido oração para os nossos pastores na época. Avisei minha mãe falou assim, ó, já estou em oração. Avisei todo mundo, a mãe dela estava do lado de fora do hospital, as pessoas estavam lá, nossos familiares estavam lá. Quando eu entrei, que eu chego na sala, aí ela falou assim, amor, eu já vivi isso. Deus já me deu um sonho. Aí quando o anestesista chega, falou assim, nós vamos começar. Ela falou assim, eu vi ele no meu sonho. Fica tranquilo que Deus tá com a gente. Ali a gente orou. Nossa, meu, que experiência. E ali a Stephanie nasceu. Cara, foi assim, mão de Deus 100%. 100%. Então a gente vivenciar essas coisas assim, só mostra que a gente é bem pequeno e nós temos vivenciado isso nesses últimos dias constantemente, né? Exatamente. Então a gente vê que o cuidado e a fidelidade, que é o que a gente ministra, né? Que a bondade me seguirá. Que a bondade de Deus, ela sempre me alcança, ela sempre tá com a gente. E ver aquilo, tudo aquilo que aconteceu, chegar em casa, pegar minha filha nos braços e falar, Deus, é isso é confiar. Por mais que passa muito, né, daquilo que a gente imagina do que é normal. Eu queria que tivesse sido tudo muito tranquilo, mas com emoção parece que às vezes é mais gostoso, dá um sabor diferente para algumas coisas. Aí com emoção veio os próximos. E com emoção veio... Veio dupla emoção. Mas interessante que eu queria muito ter um menino. Porque eu queria ter um parceiro pra jogar bola, pra fazer coisa de moleque mesmo, né? Mas eu tava muito realizado com a Stephanie depois que a Stephanie nasceu. Que ela comigo é... A Jane tem ciúme, ela não vai ela confessar. Ela é sua parceira. A Stephanie é... Ela não vai confessar. Ela é muito assim comigo, ela é muito minha parceira. A gente conversa muito. E eu tava muito realizado. Mas ela sentia a necessidade de ter irmão. Ela começou a pedir. E a gente não queria mais. Uhum. Porque a Stephanie já estava bem grandinha, então a gente já estava vivendo aquele... passou, criança ficar doente, já não tinha mais, a gente queria sair, vai ficar na avó, então estamos tranquilo, tá grandinha, então tava tudo certo. E ela pedia. Então tá bom, filha. Não, eu quero 3 irmãos. Eu falei, como assim? Você tá... Não, um só. Não, 3, então eu vou orar pra Deus pra vir 3. Stephanie, você não sabe o que você tá falando. Rapaz, a fé da criança a ligação com Deus é totalmente diferente, né? E quando nós descobrimos que eram 2, E o primeiro ultrassom que a gente fez, o médico, na hora de fazer o ultrassom, eu conheci ele. Ele era meu cliente quando eu trabalhava em concessionária. Aí ele olhou pra mim e começou a dar risada. Aí ele continuou fazendo o trabalho dele, né? Ele olhava pra mim e falou, doutor, para de gracinha. Sem gracinha, vamos, faz o negócio aí pra nós ir embora. Eu falei assim, meu amigo. E ficava ali fazendo. Falei, posso começar a contar? Falei, você tá de brincadeira, doutor. Vamos. Falei, não, 2 eu já achei. Falei, como assim 2? A Jane começou a chorar e eu fiquei travado. Travado. Eu não sabia o que falar. Ali eu travei, eu fiquei assim, a Jane tava preocupada, ela olhava pra mim, ela ficava mais preocupada. Eu falei, não, se ele tá preocupado, eu também tô preocupado. Cara, eu comecei a reviver tudo aquilo que a gente passou com a Stephanie, sabe? Que aí Aí você falou, 2 agora, Jesus? Como assim? Agora lascou tudo. Aí quando a gente foi contar pro pessoal, alguns 2 e começava a rir, outros já chorava junto com a gente. Meu amigo,
Mas foi um pouco diferente em algumas situações. Deus, de novo, deu um sonho pra gente que sabia o peso, assim, exato do Benjamin. Ele falou assim, não, um deles vai ter o peso tal. Eu falei, não é possível. Eu falei, não, pode ir lá ver. Vê Entra lá. junto. Mas foi um pouco diferente. A única diferença é que com 37 semanas, né, o Lucas já estava sofrendo um pouco, né, por ser uma gestação gemelar, é um pouco diferente. O Lucas estava sofrendo um pouco quando ele nasce, ele foi reanimado, né? E eu, de pé, olhando a médica reanimar, ela falou assim, eu não tô escutando chorar. Eu falei, não, ela tá limpando ele, tá limpando, já traz aqui. Eu, Jesus, o senhor me deu 2, pai, eu quero 2. E ali em pensamento, orando, e a médica reanimando, aí de repente surge um choro. Aí eu já respiro aliviado, aí nasce o Benjamin também, traz os 2 e... É isso, Deus é maravilhoso em tudo aquilo que faz. Então foram experiências diferentes, mas ao mesmo tempo... Intensas ambas. E o cuidado, o que mais me impressiona assim é o cuidado de Deus com os detalhes, sabe? Sim. Com os detalhes. Então, em tudo assim, Deus sempre guardou, sempre teve um carinho, um cuidado especial. E é 3 coisas lindas, né? A Stephanie é uma gata e os 2 é 2 gatos. É, papai. Prepara as espingardas. Meu coração fora do peito, o Pipoca e o Coxinha. Pipoca e coxinha. O Coxinha é o Benjamin. O Benjamin é aquela criança que tá do seu lado ali. Ele é tão carinhoso que dá vontade de você ficar apertando, morder ele. O Luca Pipoca, não precisa falar o porquê, né? Não. E pula e corre. E dentro de casa ele não consegue sair do quarto dele para ir no banheiro andando normal. Ele vai pulando e foi, rapaz, mas como pode? E a Stephanie é porque é o primeiro amor, né? Nasceu e é o coração que bate fora do peito. Então Gata. é isso. E vê, tem 3 agora, né? Ela queria 3. Ela não sabia que ela era o 3, né? Então. Ela só não sabia que era 3. O 3 era ela, mas tem 3. Não é nenhum nem 3, é 2. É Já 2, é. negociou, ficou ali no... Tá tudo certo. E conta pra nós aí, como é que foi essa restauração ministerial aí na sua vida, na vida da Jane? Essa é uma parte bem interessante. Que a gente tava praticamente... Falou isso bem tranquilo, sabe? A gente tava desviado dentro da igreja. Chegou um tempo que a Jane mais ela tinha algum problema com pessoas, ela não queria estar em ambientes que tivesse gente, sabe? Ela comentou no dela também isso. Ela né? queria estar afastada e aquilo por um tempo eu ainda consegui sustentar bem, sabe? Em estar nos lugares com a Stephanie, com os meninos. E Você acha que ela passou por algum tipo de início de depressão ou Eu- algo do tipo? eu acredito muito. Até porque, assim, ó, a gestação gemelar, ela mexeu muito com a preocupação, né? A gente ficou muito preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo à nossa volta. É porque vocês já tinham uma história antes, né? É, Já tinha passado é. por algo muito intenso. E quando a gente recebe a notícia de que é 2, você já fica. Aí, tipo, Atenção, é diferente, né? Você já tinha uma criança, agora você tem mais 2. e eu recebi a notícia, eu estava lá em São Paulo, eu estava trabalhando, estava numa etapa nova da nossa vida, eu estava em São Paulo trabalhando, eu estava numa avenida lá em São Paulo, quando ela me liga, falou, amor, tudo bem? Como que você tá? E aí eu só escutei Stephanie gritando no fundo, mamãe tá grávida. Eu falei, como assim? Não, nada não. E eu escutei Stephanie gritando, sabe? Então a preocupação veio muito forte. E aí com essa situação toda, eu voltei para Maringá, para estar mais perto, né, para acompanhar, por medo das situações que a gente tinha passado com a Stephanie. E a Jane começou a se isolar. Então eu acredito que ela teve um início de depressão, então foi bem difícil. E eu ia para a igreja assim
porque estava habituado muito, sabe? Eu já não estava mais ministerialmente exercendo nenhum tipo de função. E uma vez eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu nem acho que eu tenho talento assim, mas o talento que às vezes as pessoas acham que eu tenho, tira de mim. Entregue para os meus filhos. Eu não quero mais fazer nada. E eu não queria realmente, sabe? Eu não queria. E muito entra a estar na igreja do Jardim América, na IEQ do Jardim América, muito entra nessa cura, sabe? Nessa restauração. Porque a Stephanie veio primeiro para a igreja de vocês. Ela já estava na igreja de vocês. E ali não tem como você ficar parado, né, irmão? É nego te abraçando toda hora. Mas eu não tinha o problema com isso. Eu já não estava exercendo mais nenhum tipo de ministério, mas eu ia na igreja todos os finais de semana. E eu falava com o Luiz, eu falava, Varão, quando o Wesley for ministrar lá, que eu gostava de ver o Wesley ministrar, me avisa que eu vou lá, né? Ele me avisava, eu tinha culto, eu acho, se eu não me engano, de quinta-feira. Uhum. Eu saía do trabalho e falava assim, eu acho que ele vai ministrar hoje. Aí eu saía, eu participava dos cultos lá, então eu já tinha o contato com o pessoal de lá da igreja, né? Uhum. E ali foi vindo. Quando a gente decidiu a ir para lá, que teve uma restauração assim completa, eu conversei com a pastora Fran, falei, Fran, nós estamos vindo para cá, mas confessei para ela mesmo, falei assim, olha, fico muito preocupado com a Jane, né, porque ela não quer contato. Eu, não, mas devagarzinho a gente vai. E ali no convívio, quando eu via lá a mesa, aquela mesa com espelho, e muito ministrando sobre mesa, sobre comunhão, sobre estar junto. Aí uma vez o Wesley falou pra gente, assim, olha, a gente precisa ter um tempo de mesa. Eu falei, o que é esse tempo de mesa? Não, pra conversar, pra se conhecer, né? E ali a gente foi começando a voltar a ser corpo, sabe? Uhum. Não era nada com as outras pessoas com quem a gente participava junto. Uhum. Quando eu falo que ali a nossa igreja é do abraço, do beijo, do vem aqui, eu não falo no sentido da gente ficar constrangido e ter problema com o abraço. Sim. Mas é que não tem como você não estar e não querer estar junto. É algo que te chama, que te cativa. Você quer fazer parte. Por exemplo, você entra lá tímido, beleza. Mesmo com a sua timidez, quando você vê, você já tá fazendo parte, você já tá ali interagindo, você já tá fazendo alguma coisa junto, né? Então, é uma igreja que sempre te traz pra sua realidade. Que jeito que você é? Você é assim, você é feliz? Então vamos ser felizes. Você é quietinho? Você vai servir continuando sendo quietinho, tá tudo bem. Mas você não vai estar fora. Você sempre vai estar incluindo algo, né? Esse é um ponto. Esse é o ponto, assim, primordial. Que quando a gente viu, a gente estava envolvido em situações na igreja que a gente não imaginava. Que eu falava assim, ó, nós vamos para lá, porque foi mediante a um período de oração. Eu já estava convencido em ir para lá. Já gostava do pessoal, né? Já tinha algumas experiências legais com o pessoal ali na igreja. E só que eu não poderia forçar ela a ir junto comigo. Ela falou assim, vamos orar. E mediante uma oração que ela fez, Deus usou uma pessoa que é da nossa antiga igreja e trouxe a resposta que ela estava precisando dentro do carro. Quando a gente saiu, ela falou assim, olha, Deus me deu a resposta que eu pedi para ele em oração, então nós vamos para lá. Então, estar lá e voltar, sabe, as coisas devagarzinho. Não tô com cabeça, vai sem cabeça mesmo. Não quero ir, não, mas tem que ir sem querer mesmo. Uhum. E você se movimentando junto com o corpo foi muito bom. É igual ela falou, né, que a timidez dela, esse negócio de não querer estar à frente. Ela falou, eu não quero estar lá na frente, mas o que eu puder fazer sem que eu seja o destaque, tá tudo certo. E, gente, ela é o destaque. Sem ela querer ser, ela já é, porque o que ela faz é excelente. Ela é zero, sabe? Então, quem conhece ela, assim, na intimidade, sabe que ela
Nada, 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 nada. Ela gosta de ficar quietinha. E é um leão para trabalhar dentro de casa. Vai dormir 1 hora, 1h30. Se tiver que fazer alguma coisa, tá fazendo. Não, preciso terminar. Sabe, é bem dedicada. E voltou esse ânimo dela em querer fazer as coisas, né? E os meus filhos amam o movimento. Eles amam gente. Eles querem... eu quero E é difícil você segurar e falar assim, olha... A molecada, vão passar o carro em nós, estão atropelando aí, então vamos despertar. Então, foi um processo muito bom que a gente passou, porque nós fomos curados como família, sabe? Nós somos curados como família. Então, as coisas foram se fortalecendo, foram aumentando. Então, é um prazer bem, bem grande. Não consigo nem explicar para vocês assim o tamanho. Porque só quem conhece assim na intimidade sabe o quanto existiam feridas ali que foram tratadas, foram curadas, sabe? Sim. E estar trabalhando hoje pra gente é bem, bem prazeroso. Que é o que eu costumo falar. Assim, você nunca vai me ver eu negando em fazer alguma coisa. A não ser que eu não possa. Pô, eu preciso fazer tal negócio. Se eu puder, não vai ter esse negócio de, eu não... Sabe, sem desculpa. Porque passa tudo muito rápido. E é algo que eu vejo como um legado. Em deixar para os nossos filhos. Sim. Então, os nossos filhos, para eles fazerem isso, eles têm que ver a gente fazendo, né? Eles são bem, bem cópia nossa. Então, se estiver fazendo, a gente vai estar no bolo. Então, foi um tratamento bem, bem legal. Que top. Certo. Como foi para você agora esses últimos ventos que sopraram aí em relação à mãe, à sobrinha? Que ventos. Meu Deus. Aí passa, né? Aí passa um filme na cabeça. Volto a falar. Então, quando você acha que tem as coisas sob controle e você gosta das coisas sob o seu controle, é muito difícil você ficar na retaguarda e na dependência de algumas situações. Nós tínhamos uma palavra sobre a nossa casa. De que as coisas seriam difíceis. E você ter pessoas ao seu lado que te fortalecem, que te ajudam, que oram com você, que te fazem você enxergar esse cuidado de Deus, eu vou falar pra você que não que foi mais fácil, mas tornou um pouco mais leve. Porque a gente veio como família de uma perca bem grande em relação ao meu sogro, né? Então, um cara, assim, ímpar que deixou uma lacuna bem grande. A Jane já estava curada. Já estava vivendo, né, coisas novas. Ela tinha voltado a fazer coisas que ela não imaginava mais fazer. Tava com a loja, né? Tava vivendo, ela tava voltando a ser a pessoa porque eu me apaixonava todos os dias. Não que essa não seja, mas foi um momento de casulo bem, bem grande. E quando acontece a doença do meu sogro, e ela falou assim, eu preciso estar com meu pai. Eu falei assim, o tempo que você precisar. Eu entendi isso como marido, como amigo, como o William que a gente conheceu lá atrás, sabe? Como filho também, né? Se fosse na sua posição, seria igual. E foi o mesmo apoio que ela me deu, mas só que foi... Sabe quando você tá no mar assim, que você toma um caldo de uma onda e quando você abaixa, assim, que você levanta, quando você tá levantando vem outra aí por cima e uma atrás da outra. Eu falei, meu Deus, onde que a gente vai parar? E aquele turbilhão de coisas, a gente perde o nosso sogro, o meu sogro, o pai da Jane. E logo depois a gente tem o diagnóstico da minha mãe, né? E quando você vai para um médico, para um especialista com todo aquele quadro, você entra numa consulta e você sai de lá desesperado. Então todas as notícias elas eram negativas ao que diz respeito, né? E minha irmã preocupada, eu preocupado e buscando... Volto a falar, você busca nos seus conhecimentos.
Você busca na sua força, você busca naquilo que você pode fazer. E às vezes Deus só quer que você descanse. Mas descansar, sabe? E confesso que não foi fácil. Existiram dias assim que eu vou fazer, eu tenho que ir, sabe? Mesma coisa. E o processo foi muito dolorido. Muito dolorido. Quando finalmente consegue, que Deus abençoe, que todas as portas se abrem, com todos os exames prontos, agora vai sair a cirurgia. A minha mãe ora, porque no meio do processo, a minha sobrinha começou a ter as crises que começaram a ser muito frequentes, né? E como ela estava internada, minha mãe faz uma oração de que ela não queria operar, enquanto ela não soubesse realmente o que minha sobrinha tinha. E ela orando em cima daquilo, que ela não queria operar. Ela indo contra tudo que... E eu lutando pela data, né, pra operar. Aí eu vou, tá tudo certo pra operar tal dia. Fala, olha, o doutor teve que cancelar, surgiu uma agenda. Eu falei, como assim? Tava tudo certo. Briguei no hospital. Falei, gente, mas como que é falta de responsabilidade por isso? E eu não sabia nada que minha mãe tava orando por isso. Porque ela queria ter uma resposta sobre a minha sobrinha. Aí eu pego e conto pra ela. Nós estamos no hospital, minha irmã já estava internada com a minha sobrinha aqui em Maringá. E eu falo pra ela, falo assim, olha, cancelou a cirurgia, eu não sei qual o motivo, uma data, ela falou assim, eu tava orando. Eu falei, como assim a senhora tava orando? Ela falou assim, porque eu precisava. Eu falei, mãe. Ela falou assim, filho, entenda. Deus sabe de todas as coisas. Amém. E isso, naquele momento, sabe, quando você tá com as suas forças assim, eu tava esgotado, a cabeça tava cheia, eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia fazer as coisas direito. E Deus levanta pessoas para te auxiliar, para te trazer uma palavra de conforto. E as coisas tudo acumulando e eu não conseguia pensar em outra coisa por causa da preocupação. E quando realmente sai a cirurgia, descobre o que minha sobrinha tinha. Ela falou assim, eu vou operar. Foram, assim, 12 horas de cirurgia, eu lá no hospital com ela, do lado do centro cirúrgico, ali na antessala do hospital. A cada 1 hora, 2 horas, vinha uma pessoa trazer notícia de quem estava em cirurgia. Falou assim, não tem ainda notícia da sua mãe, não tem. Praticamente 12 horas eu ali orando, incessante ali, não saí do hospital por um minuto. Aí quando termina, anoitecendo já a cirurgia e o médico sai, aí quando eu vejo o médico, eu já tinha entrado e saído várias pessoas ali, quando chega o médico e pede para falar comigo, eu falei, meu Deus, porque era muito complexa a cirurgia, né? Uhum. Quando eles começam a falar todas as coisas que pode acontecer, você fala, não vou fazer isso aqui de jeito nenhum, né? Uhum. Que é muito risco. Aí o médico pede para me dar um abraço. Ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, meu Deus do céu. O senhor não tá ajudando, doutor. Aí ele me abraçou e me falou assim, olha, foi uma cirurgia muito difícil, foi muito delicado, mas graças a Deus a gente conseguiu remover praticamente tudo, não dá para tirar tudo para não afetar nada, mas vai para biópsia o que a gente coletou, mas eu acredito que seja algo, não seja algo grave, só o local que estava comprimindo, que corria esses riscos, mas a gente acredita que vai ficar tudo bem. Agora só tem que esperar ela voltar da anestesia para a gente Avaliar. Ir avaliando, né, como é que vai ficar o retorno dela. E quando ela vai para UTI, eu vou com ela para UTI, ela já estava acordada, conversando comigo, aí eu falo, opa, a fala da neguinha já tá normal, né? Tá normal e não teve nenhum tipo de sequela, Deus guardou em todos os aspectos. No começo ela estava com um pouco de dificuldade de locomoção,
Mas ali com o passar do dia, fazendo alguns exercícios, fisioterapia, foi voltando, aí recentemente foi aniversário dela, falei assim, vamos fazer uma surpresa pra ela, né? Peguei as crianças, a minha irmã ainda estava em Curitiba. Aí quando chega na casa dela, bate palma, não tem ninguém, grita, não tem ninguém, falei, pronto, a mulher desmaiou lá dentro, caiu, bateu a cabeça, tá desacordada lá dentro. Ela ficou tão boa depois da cirurgia que ela até deu trabalho. Não, aí meu cunhado pulou o portão e lá não tem ninguém aqui. Eu falei, onde que tá? À noite. Aí, de repente, eu vou lá embaixo, assim, andando devagarzinho. Meu Deus do céu, olha. Aí, minha esposa chega em mim e fala assim, olha, Deus guardou, ela tá bem. Só agradece a Deus. Não seja tão racional agora, seja mais tranquilo. E, graças a Deus, foi tudo bem. A igreja foi essencial. As outras igrejas irmãs, nós também todos oraram, intercederam junto com a gente. Foi uma vitória comunitária. Muito, muito, muito. Aí vem a minha sobrinha, que ali foi o meu atestado de fé foi ali. Ali para testar a fé foi com a Karina, que foi uma das experiências assim mais loucas e absurdas que eu já tive na minha vida, sabe? Quando a minha irmã interna aqui, ela teve em média 39 convulsões por dia. Tava tendo muita convulsão. Se ela visse alguém que ela ficava muito emotiva, emocionada, ela começava a convulsionar. Teve uma vez que eu fui levar a Djaine para visitar, ela viu a Djaine e ela convulsionou mais de 12 vezes, assim, seguido, uma atrás da outra. E o desespero, a impotência em não saber o que fazer. E os médicos também, quando você vê que o corpo médico tá sem respostas, né? Aí você começa a se apegar a Deus, e quando ela vai para Curitiba para fazer o tratamento e começa a buscar e eles ainda não têm resposta, quando descobre o que era, acredito que por um descuido médico, por algum tipo de negligência, né? Eles tenham feito algo que não era para ter sido feito, e ela tem 6 paradas cardiorrespiratórias. E minha irmã me liga desesperada, chorando, que ela estava tendo parada cardíaca. E naquele momento eu achei que nós não teríamos a Karina mais. Porque a incerteza e a força com que as coisas estavam acontecendo, elas eram muito grandes. E eu falei, eu vou para Curitiba. Eu tinha passado a noite com a minha mãe no hospital. Minha mãe saindo da cirurgia. Passei a noite com ela. Quando ela vai para casa, levo ela para casa. Ela estando em casa, eu falei assim, agora eu acho que vai começar tudo tranquilo. Aí minha irmã me liga à noite, minha sobrinha passa mal, eu saio, vou para Curitiba. E chegando em Curitiba, eu vejo a minha irmã desesperada, né? Por não saber mais o que fazer. Ela testemunhou na igreja, vocês acompanharam um pouco. E quando eu vejo ela naquela situação, era pra eu ter ido. Que aí eu lembro de quando nós éramos criança. De quando a gente morava em um lugar onde você não tinha perspectiva das coisas. E como a minha mãe trabalhava muito, igual eu já disse, eu lembrei do dia de algumas vezes que eu ia buscar ela na creche, e eu saía, a Carol era uma bolinha, ela era pequenininha, gordinha, ela tinha uns 2 anos, 2, 3 anos. E em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que chove muito do nada. E chove muito do nada. E Deus me trouxe a memória quando eu estava em Curitiba, essa mesma cena. Em vendo
vendo a minha irmã naquela situação. Nós saímos da creche e começou a chover. E eu magrelinho, o que eu faço? Eu tava sem guarda-chuva, moleque. Tirei a minha camiseta. Pra proteger ela. Eu tiro a minha camiseta, protejo ela. E nós íamos a pé. Era um caminho um tanto quanto considerável. E eu levo ela para casa debaixo de chuva, protegendo ela com a minha camiseta. E quando eu chego em Curitiba, que eu vejo a minha irmã, eu me lembro dessa cena. Eu estando com ela e abraçando ela naquele momento de dificuldade. A Karina havia tido 6 paradas cardiorrespiratórias. Quando eu chego no hospital em que ela estava na UTI, e eu vejo a quantidade de medicamento, de bombas de remédio, e oxigênio, e desfibrilador preparado para qualquer coisa que acontecesse novamente. E eu vejo ela naquela situação, eu vou para um hotel, eu pego um hotel do outro lado da rua, do hospital, eu falo, Fábio. Ela falou, não, mas você precisa descansar. Eu falei, não, você precisa descansar. Eu vim aqui, eu fico com a Karina, vai descansar. E levei minha irmã para esse hotel para ela descansar, para ela ter um tempo de descanso. Aí eu vou pro hospital, fico no hospital. E eu e a Karina ali, eu olhando para ela, orando. Aí ela meio que acorda, um pouco sonolenta, né? Muito medicamento. E quando ela olha para mim, ela começa a sorrir. As enfermeiras em volta não acreditam. Ela fala assim, eu não acredito que ela teve 6 paradas e ela tá desse jeito sorrindo. E ela olhava para mim e ela sorria. Como se dissesse, eu sabia que você viria. Entende? Uhum. E vendo aquilo me trouxe muita força para aquele momento. E eles ainda meio que dopavam ela, né? Ela precisava ficar dormindo, porque ela, mesmo assim, ela convulsionava. Era um tipo de convulsão diferente, mas ela ainda convulsionava, o olho dela virava. Aí passa a parte da manhã, e eu ali em cima, perguntando para os médicos toda hora. E de repente, a parte da tarde, eram umas 2:30 da tarde. Eles tinham feito um exame nela. E ela tem uma outra parada e eu presencio essa parada. Era a 7ª parada cardiorrespiratória. Eu ligo para algumas pessoas, eu mando mensagem para algumas pessoas para me ajudarem em oração. A pastora Fran me atendeu e orou comigo nesse momento. Eu vi a fisionomia dela, eu senti como se algo passasse do meu lado. Que me tocasse. Como um espírito de morte. Quando eu olho para a Karina, o semblante dela começa a mudar. O rosto dela começa a ficar roxo. O rosto dela começa, sabe, como se diminuísse assim, como tivesse alguém espremendo, comprimindo. E eu que aviso uma enfermeira que tinha acabado de realizar um exame e os batimentos começam a alterar, a pressão começa a alterar. Aí começa a correria dentro daquele vão de UTI. E ali eles começam a massagem, começam a reanimar. E aquele momento de desespero e eu orando e conversando com a pastora, e a pastora Fran orando comigo. E desesperado. Muito medo, muito medo. E uns 5 minutos ela voltou. Mas é um tempo muito grande. Parece que é interminável aquele tempo. Quando volta, susto, aí você fica apreensivo de novo. Aí os médicos falam, olha, precisa avisar sua irmã. Eu falo, não vou avisar ela, eu tô aqui, deixa ela descansar, que ela precisa descansar, que ela já estava muitos dias sozinha no hospital. E, resumindo, luta. Aí minha irmã vem pra eu jantar à noite. Quando ela chega, eu conto pra ela o que aconteceu. Ela falou assim, eu tô com muito medo. Eu falei assim, não, você pode voltar pro hospital. Ela falou assim, mas você já passou 2 noites sem dormir. Eu falei, não, eu fico uma 3ª noite, não tem problema. Eu vou ficar aqui. E durante a madrugada, 2:35 da manhã, ela teve uma
uma parada 2h30 da tarde. E de madrugada às 2h35, ela tem uma outra parada. Ao total foram 8 paradas cardiorrespiratórias. Reanimando novamente, a Lininha acho que as irmãs da intercessão, elas estavam em um relógio de oração. E ela eu pedi oração, ela já de prontidão me auxiliou, o pastor Ademir, que é o pastor da igreja a qual nós éramos membros, ele estava de prontidão também, o Edson, meu cunhado, estava em oração também, nós oramos juntos. Mais uma vez, Deus acalma aquela tempestade e tudo volta a ficar tranquilo naquele momento. O que me chama a atenção, que eu comentei com o pastor Wesley, uma das enfermeiras, ela vem do Haiti e ela estava me vendo orar e ela olhando para mim de prontidão ali, porque eles se revezam caso seja necessário para fazer o procedimento. E ela no outro dia, quando a minha irmã chega no hospital, eu conto pra Carol que tinha acontecido. Ela falou assim, meu Deus, de novo. Eu falei assim, não, mas em nome de Jesus, não vai ter mais. Não vai ter mais. E a enfermeira, antes de ir embora, pede pra conversar com a Carol. Ela falou assim, olha, eu vi muita coisa acontecer. Mas eu tô muito cansada. Mas eu tenho que sair daqui. Eu preciso ir para uma igreja. Eu tô saindo daqui agora. Estou indo para a igreja. Para agradecer a Deus pelo livramento que Ele deu. Amém. Porque eu não imaginei que isso poderia acontecer. E ela viu. E a glória de Deus se fez manifesta naquele momento, sabe? Aquele momento de fé, de busca incessante. E eu acho que estar em uma UTI é ali o dia inteiro você lidando com essas coisas. E ela confessar que Cristo havia feito aquilo que ela precisava buscar a Deus. Aquilo foi algo que me marcou naquele momento, né? E antes de vir embora, eu vim no domingo, no final do dia, que meu cunhado já estava lá em Curitiba. Eu vou na Karine e começo a orar por ela, antes de sair. Aí eu saio, quando eu dou uns 2, 3 passos, o Espírito Santo me impulsiona a voltar e a orar diferente. Aí eu começo a declarar sobre a vida dela. Foi que onde aqueles pés tocarem, ali vai ser noticiado o que Jesus fez na vida dela. E que vidas se achegarão a Cristo através desse testemunho. Que ali nós começamos a declarar, começamos a orar. E estava num momento que eles precisavam fazer algumas trocas de medicamento, né? Então tinha médico, tinha enfermeiro, e eles respeitaram esse momento. E a gente orou e Deus ouviu as nossas orações. Ela fez a cirurgia, era uma cirurgia grande também, ela teve algumas, porque ela sempre foi uma criança muito ativa e muito saudável. Teve algumas sequelas, né, da cirurgia. E para glória de Deus, segunda-feira, a minha irmã me manda um vídeo que ela dá os seus primeiros passos sozinha, de reabilitação. Ela foi fazer fisioterapia e ela de pé, ela começa a dar os seus primeiros passos e a gente começa a testemunhar ainda mais. Amém. de que Deus cura, de que Deus faz essas coisas e a gente não é nada. Aí a gente começa a entender ainda mais, a gente já sabe, mas a gente é teimoso de que só Ele pode fazer essas coisas e que o testemunho dela vai chegar em mais pessoas. E a gente tem vivido esses testemunhos assim, pra glória de Deus, sabe? De que se não for ao Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, a misericórdia, a graça, a bondade, é por isso que a gente ministra pra gente mesmo.
Que a bondade alcança, a bondade chega em nós. E falha nossa, mas a bondade chega. E isso é o que tem nos norteado. Até a Jaque do Ti, quando ela me convidou, eu falei, Jaque, eu quero ir no podcast. Só deixa eu passar esse olho desse furacão que nós vamos testemunhar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É verdade. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus 1000 vezes. Meu amigo, agora haja churrasco, haja celebração. A gente vinha falando ali no carro e esses ventos aí finalmente passaram, outros estão bem mais tranquilos. E agora é só vitória. Só pra frente. Só pra cima. Pra baixo contra a mão. Vamos pra cima. Graças a Deus. Queremos te agradecer por essa ousadia de vir, deixar aí esse relato para todos nós, né? Podemos conhecer um pouquinho mais do Will, podemos conhecer mais um pouquinho da sua história, da sua família e a glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Agradecemos também aqui a Zenet Studio, nosso produtor Moisés, toda a equipe aqui do podcast, a Jaque, a Gabi, a Lara, né? Todo esse pessoal meio fora da curva que acredita nesse projeto e que tem trazido a essência da igreja. Sabemos que a essência da igreja é o próprio Cristo, né? Mas a parte humana cabe a nós, conhecer os nossos irmãos, para que nós tenhamos cada vez mais essa intimidade, essa proximidade, essa identificação uns com os outros. E você é muito bem-vindo para congregar ali conosco, na Quadrangular do Jardim América, às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, 18 e 19 horas. Né, Jaque, minha amiga? É isso aí! Venham todos, sejam todos muito bem-vindos, venham fazer parte da igreja que abraça, que beija, que faz café, que tem mesa. É isso aí. Will, muito obrigado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor Amém. continue capacitando você, sua família linda, maravilhosa, que a bênção do Senhor alcance todos eles. Amém. E que bom e que agradável que foi escutar a sua história e saber que, sim, Jesus ainda faz muitos milagres. E ele ainda escuta a gente, e ele ainda é o mesmo Deus. E para vocês eu deixo um recado. Não deixe de nos assistir. Terá mais histórias, que o Senhor te abençoe e que você nunca desista daquilo que Jesus tem colocado no seu coração, porque ele vai fazer. Em nome de Jesus. Beijos, até o próximo. Tchau, tchau.